Olá, gente, uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre experiências humanas, falando sobre as nossas experiências, sobre quem somos. E hoje eu vou abordar um pouco mais sobre essa oportunidade que nós estamos tendo, a oportunidade de ter vida, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de fazer o nosso melhor. E tentar entender porque muitas vezes situações acontecem conosco que são contrárias do que tanto a gente gostaria. Algumas situações onde a gente faria de tudo para que elas fossem diferentes. Então, algumas coisas são indiscutíveis na vida, né? A gente concorda com elas. Que nós temos já verdades instaladas em nós, que tem verdades já ditas para nós e que vão continuar sendo as nossas verdades. Então, por exemplo, uma coisa da experiência humana é que eu posso ouvir desde criança e que gerou uma experiência e talvez pode gerar conflitos dentro de mim, é de que dinheiro não dá em pedra. Uma experiência dentro de mim de que dinheiro não cresce em árvores. E isso é verdade. Entretanto, quando a gente vai estudar um pouco mais os estudos de o que tem por trás disso, o que realmente uma frase dessa pode nos gerar num futuro, o que uma frase que a gente ouve, ela pode gerar impactos ou situações muito desconfortáveis no futuro. Então, são experiências que nós vamos tendo. Outra experiência é que o planeta é redondo, o planeta Terra é redondo. Mas como a gente sabe, se a gente nunca visualizou, se a gente realmente nunca esteve lá, se a gente não deu volta ao mundo? É porque foi colocado isso para nós. Então, muitas das experiências humanas não foram experienciadas. E quando você fala de experiência, seria ter feito um experimento, eu ter experimentado isso. Mas nada disso ocorreu. Então tem verdades por trás disso, dinheiro realmente não dá em árvore, mas tem uma mensagem subliminar por trás disso. O que é essa mensagem subliminar? É aquilo que é dito com outras palavras, mas que gera uma crença, que gera uma verdade dentro de nós, que gera uma situação que no futuro pode nos bloquear. Uma situação que faz com que a gente deixe de buscar aquilo que tanto a gente quer. Porque já é uma experiência, já foi me passado. É como se eu dissesse, mas tem tantas pessoas que já passaram por isso. Tem tantas pessoas que já viveram isso. Então isso já é verdade. Será que é verdade mesmo? Só porque as outras pessoas já passaram por algo? Nós geralmente colocamos dentro de nós como verdade. Então a experiência humana, ela tem muito a ver com o que foi trazido para nós pelas outras pessoas. Já falei em várias lives aqui que eu sou um apaixonado por PNL, mas eu sou um apaixonado e tento mostrar para as pessoas como funcionamos, como a nossa mente funciona. O que tem por trás disso? Então, a maioria dos meus livros, quem chegar no meu espaço vai encontrar um monte de livros, vai perceber que a maioria dos meus livros, eles têm a ver com entender como nós funcionamos. Como nós, seres humanos, contamos e escrevemos a nossa história. E é a minha paixão, é uma coisa que eu gosto de entender como eu posso fazer para me autocurar, como eu posso fazer para, quando eu sou vendedora, receber um monte de nãos e continuar entusiasmado, continuar olhando para frente. Como eu posso fazer e trazer realidades diferentes para mim? Como eu posso fazer com que o meu dia seja melhor? Então hoje é sobre isso mais que eu também quero trazer para vocês. Então se você está em uma rede social, manda para as pessoas, dá joinha, dá balãozinho, tanto faz, né? Onde é que você estiver. É sempre importante, porque as redes sociais elas entendem que valeu a pena, que eu posso indicar para outras pessoas esse tema e fazer com que mais pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo.
Então, se isso acredita que isso ajuda, que pode ajudar alguém, você vai fazer isso, tá? E se você também está me assistindo no YouTube, ainda não está inscrito no meu canal, né? Se for assistir lá, se inscreve lá, dá joia, que também me ajuda bastante. Dentro das experiências humanas, então, quando nós vamos, por exemplo, trabalhar, a gente sai de casa e a gente sai como um ser humano normal, né? A gente sai praticamente normal. E aí, quando a gente sai humano, mas a gente chega muitas vezes no local de trabalho, a gente passa por um portal onde a gente vira a nossa chave. É como se a gente pegasse uma mágica e transformasse. E a partir daquele momento, pessoas de vendas, elas se transformam em máquinas de negócio. Elas começam a lidar com os seres humanos que chegam até elas de maneira diferente. Ou seja, com os colegas de trabalho, elas lidam com os clientes de uma maneira que dificilmente elas fariam isso com elas mesmas. Ser gentil, educado. Então, a experiência humana, a gente só poderia olhar para esse detalhe. Por que eu deixo de lidar comigo mesmo como eu lido com clientes? Por que eu deixo de lidar comigo como eu lido com os colegas de trabalho? Se um colega de trabalho falar assim, cara, eu ando muito doente, eu ando com tal problema, a gente imediatamente tem na ponta da língua, fica tranquilo, não deve ser nada, relaxa. Agora, quando é com a gente, a experiência é bem diferente. Se aconteceu algo comigo, eu começo a contar um monte de histórias para mim. Eu começo a contar que isso pode ser perigoso, que realmente eu posso sofrer, que talvez eu vou pagar um preço até com saúde. E a gente vai contando essas coisas para nós. A gente vai contando para nós coisas bem diferentes do que a gente gostaria. Então, por que se eu tenho tanta facilidade em falar para as outras pessoas que a doença dela não seria nada, que os desafios que ela está passando não seria nada, vai lá, levanta a cabeça. Por que será que nós temos tanta dificuldade em falar isso para nós mesmos? Quais são as experiências que foram instaladas na minha mente, que se tornaram grandes verdades? As verdades que eu falei há pouco. É verdade, dinheiro não dá em árvore. É verdade, dinheiro não dá em pedra, mas também é verdade que nós podemos escrever outra história. Então, as experiências humanas, elas podem ser maravilhosas, mas podem nos sugar muitas vezes. Bom dia, Deus é conosco, verdade, e é mesmo. Então, gente, algo é certo, existem forças atuando dentro de cada ser humano, né? Você tem alguém perto de você nesse momento que você está me assistindo, fala assim para a pessoa, ei, tem forças atuando dentro de nós. Só fala isso, a pessoa vai olhar assustado para você e vai falar, como assim, né? Aí você fala, daqui a pouco eu te explico, porque eu vou continuar assistindo um pouco mais aqui, né? E uma dessas forças que existe dentro de nós é o instinto de autopreservação. Gente, nós vamos fazer de tudo para preservar. Preservar nosso trabalho, preservar a nossa espécie, ou nos autopreservar. Esse é um instinto do ser humano, não tem como fugir disso. E para quem estuda um pouco mais a mente, lá no passado, nós praticamente vivíamos num período reptiliano, ou seja, o tempo dos répteis, onde nós temos uma parte na nossa mente que ela ainda vem desse período dos répteis, aonde ela vai bloquear tudo aquilo que a gente tem uma sensação que a minha espécie pode ser que possa sofrer com isso, que possa ser prejudicado. Então, o tempo todo nós vamos trabalhando dentro de um movimento de preservação. E são as experiências que já foram colocadas em nós. Então, esse instinto de autopreservação, muitas vezes, nos prejudica para ir além, para ter excelentes resultados. E eu vou dizer mais uma coisa, para ser rico. Vou falar disso já. E esse instinto, ele está constantemente se esforçando para construir muros,
para essa proteção nossa. Uns muros que vão sendo construídos ao nosso redor para realmente nos proteger. Para nos proteger. E vai fazendo isso. Vai construindo muros para que a gente esteja nesse movimento de proteção. Porém, existe um anseio dentro de nós da gente querer as coisas, da gente realmente atingir as coisas, ou de se tornar uma pessoa ilimitada, de se tornar uma pessoa para frente. Ao mesmo tempo que nós temos esse instinto de nos proteger, de nos preservar, e a gente constrói muros ao nosso redor, tem um instinto também nosso que quer que a gente vá para frente, que nós queremos seguir em frente, que a gente quer realmente avançar, ter sucesso, conseguir coisas. E essa vontade de se tornar ilimitado. Só que, mesmo que eu tenha essa vontade, essa força dentro de mim, que quer me tornar um ser ilimitado, que tenta me empurrar para frente, que tenta fazer com que eu siga em frente, que eu realmente busque bons resultados, que eu vá além dos meus limites, dos limites que conscientemente colocaram na nossa mente, tem essa outra situação de ficar nos protegendo, de ficar construindo muros para que a gente não vá. E se não der certo? E se não funcionar? E se eu largar o meu emprego, onde eu tenho o meu sustento garantido? E se eu montar meu negócio e der errado? Então, há essa vontade ilimitada dentro de nós de a gente querer crescer, desenvolver, esse esforço que a gente faz, mas há essa construção de muros da autopreservação. Então, independente do nosso desejo, independente se nós temos vontade de acumular, de crescer, de ter vários imóveis, independente de tudo isso, nós somos seres programados. E uma vez, gente, que eu cometi já um erro, que eu cometi uma falha, eu logo me identifico com essa falha. Eu logo me identifico com esse erro. E aí o instinto de autopreservação, ele vence. E eu posso contar para vocês, eu tive uma empresa no passado, onde era meu sonho, juntamente com um irmão meu. Infelizmente fazia pouco tempo que a gente tinha montado a empresa, e com poucos meses mesmo, meu irmão morre num acidente de carro. Eu fico com essa empresa praticamente 4 anos, e eu fali, mas fui à falência muito feio, porque eu levei mais de 3 anos para ficar no zero de novo. Levei mais de 3 anos para dizer, agora não tenho nada. Nem dívida e nem ainda prosperidade. E isso faz 22 anos atrás que eu estava na estaca zero. É desafiador eu falar, eu vou montar um negócio próprio de novo. Se eu já tive uma empresa e eu fui à falência, que eu levei mais de 3 anos para quitar as minhas contas. É um desafio a gente olhar para nós e falar, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos montar um negócio de novo, porque era esse meu desejo, ter o meu negócio próprio. E aí eu resolvi estudar, comecei a frequentar aula, comecei a fazer várias coisas, comecei a fazer muitos cursos, porque eu tinha intenção de montar um negócio próprio. 6 anos depois dessa falência, eu registro uma empresa novamente. 5 anos. E aí eu começo a escrever de novo uma nova história. Mas é desafiador, porque eu já estava programado que ter o meu negócio próprio, ter a minha empresa é desafiador, eu poderia falir, isso já estava dentro de mim. Então, tudo que vai acontecer na nossa vida é para preservar a gente. Então, às vezes a gente tem vontade de ir em frente e a gente não consegue. E talvez, gente, esse seja um dos maiores desafios nossos, é realmente conseguir perceber que quando as nossas energias anseiam por algo que nós queremos, mas se elas estão no movimento de estarmos limitados, é muito difícil ir para frente. A energia está ilimitada, eu quero conseguir isso, mas o meu pensamento, a minha emoção está identificada com uma situação limitada, que
tem acontecido, já ou acontece ao meu redor, nós vamos criar um conflito dentro de nós. A gente cria conflitos, e aí são duas forças. Uma fazendo de tudo para me proteger, para me preservar, e a outra uma energia querendo seguir em frente, querendo ter sucesso, querendo prosperar. Quem já passou por essa situação de parece ter um sonho de querer fazer algo, de querer crescer, de querer se desenvolver, mas tem algo que fica bloqueando? Parece que tem uma identificação de autopreservação aí. Quem já passou por isso, escreve um eu aí, só para eu ver se realmente já teve pessoas que passaram por isso. Assim, aquele negócio, parece que eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas aí é uma dúvida, um conflito dentro de mim falando, e se não der certo? E se não for? Mas no passado já tive tal erro, no passado já cometi tal falha. Escreve eu, para verificar se tem quem já passou, olha aqui, ó. Cândida já passou por isso. E quantas vezes, né? Sim, eu. Ó, personalité também, eu. Olha só, a Áurea também já. Quantas vezes, gente? A Giza também. Quantas vezes nós temos isso dentro de nós? Maria Lúcia também. Olha quantos eu. Então, gente, é uma coisa muito comum dentro de nós. Então eu quero trazer justamente para vocês que colocaram um eu aí, para as demais pessoas que assistem ou assistirão depois. Gente, talvez é hora da gente tomar coragem e falar. Celito, a Clarinda, eu, quantas vezes, né? É hora de eu realmente mudar o programa na minha mente. Pode confiar, gente. Olha para você e fala, essa história já passou. Tenha coragem, aquilo já passou. Eu realmente posso ir para um negócio. E eu sei muitas pessoas, né? Estou vendo pessoas que colocaram um eu aqui. É desafiador quando a gente tem um emprego fixo, por exemplo, ganhando um salário certinho todo mês, e a gente largar isso e ir para algo novo. Porque a gente tem essa experiência humana, é sobre isso que eu estou falando, as nossas experiências humanas. A gente tem essa experiência de todo dia tal receber o meu salário. E aí quando você decide ser autônomo, decide abrir seu próprio negócio, decide realmente colocar a experiência, bem isso, é verdade. A gente fica nesse movimento, será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu vou ou não vou? E gente, isso gera um conflito dentro de nós. Então a minha energia é aquela energia ilimitada, querendo me jogar para frente, querendo fazer com que eu vá, que eu tenha o meu próprio negócio, que eu cresça na vida, mas tem aquela outra energia do limite ainda, de preservar. E se isso não der certo? E se isso me dificultar seguir em frente? E se isso criar barreiras na minha vida? Então essas experiências humanas, elas vão nos colocando nesse conflito interno. Uma querendo, tendo ansiedade, querendo fazer, me tornar uma pessoa ilimitada, realmente me jogar para frente. Eu sei aqui dentro que eu sou capaz, mas daí vem aquele outro negócio. E se der certo? Essa autopreservação, ela vai realmente julgando a gente nesse movimento de que a gente fica sofrendo. É mais cômodo desistir, é verdade. E como é mais cômodo, né, Giza? Como, entretanto, gente, quando a gente segue a experiência que eu contei para vocês, né, passar por uma falência, levar mais de 3 anos para ficar no zero de novo, ter coragem, falar, espera aí, eu já passei por uma falência, mas eu vou montar uma empresa de novo. Eu vou montar o meu negócio de novo. Então o segredo do sucesso das pessoas está em fazer com que essas duas forças realmente uma apoia a outra. O segredo das pessoas de sucesso é esse, unir essas duas forças, fazer com que elas se unam, continuar preservando a minha espécie, mas continuar percebendo que eu tenho energia, que eu sou capaz, que realmente eu posso fazer a diferença, que realmente eu sou merecedor dessa diferença, de realmente conseguir os bons resultados na minha vida. Então, se elas deixam de ser uma união, se elas deixam de se unirem, gente,
vai ficar essa disputa. Por isso que é muito importante ela ser uma só. Então irá faltar energia suficiente para a gente romper os limites dessa dimensão que está presente na nossa vida nesse momento. Porque ao contrário, nós vamos sendo puxados em duas direções. Se a gente não fazer isso, nós vamos sendo puxados para cá e para lá. Então vamos lá. Conseguir fazer isso, conseguir fazer por nós, conseguir trazer para dentro de nós uma força que realmente pode nos puxar, nos fazer se tornar pessoas prósperas. Fazer essa força dizer para nós mesmos, eu vou dar conta sim, eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu tenho uma experiência muito grande em trabalhos. Então, todo ser humano que pega a força, ele olha para o passado e fala, é verdade, isso aconteceu. É verdade, mas isso já passou. Olha para trás e fala, isso já passou. Com o passado a gente faz isso. E aí nós podemos ir em frente. Nós podemos unir a força da autopreservação e a energia de querer buscar algo, a energia de fazer algo por nós, se unirem. E aí os bons resultados vão acontecer. Senão, gente, fica aquele negócio, um passo para frente, um passo para trás. E aí eu não sigo em frente. Então, uma vez que nós estamos identificados com as limitações inclusive do próprio corpo, a gente não consegue ter energia para ir para frente. Porque a gente se identifica, a gente quer ficar identificado com isso. E quando eu me refiro em corpo, não é só esse corpo físico aqui, é o corpo que nós estamos inseridos, inclusive. É a família, é a casa, é os vizinhos. Muitas vezes o que nos limita é isso. Então que tal você falar agora para você umas 3 vezes ali? Se ainda não tem na sua família, você vai falar assim, eu vou ser o primeiro rico ou a primeira rica da minha família. Se isso ainda não está muito presente dentro de você, conta isso para você agora. Eu vou ser o primeiro rico da minha família. Por quê, gente? Porque como era autopreservação, mas na minha família todo mundo foi assim, todo mundo trabalhou assim. Ou quem tem filhos pequenos, se você ainda não quer acreditar em você, cuidado que você está programando seus filhos, né? Pequeno que eu digo até pelo menos 12, 13 anos. Começa a olhar para o seu filho e fala assim, filho, eu acredito que você vai ser o primeiro rico da nossa família. Eu acredito que você realmente vai fazer a diferença. Cria esse corpo, expande esse corpo, começa a fazer essa outra realidade surgir. Começa a conectar, gente, porque lembra, nós nos tornamos muito parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se pai, mãe, avós vão falando coisas, cuidado, é perigoso. Tenha coragem de colocar uma outra experiência para esse ser humano. Pare de falar para os filhos que eles precisam estudar para ter um bom emprego. Tá? Em nome de todos os santos, eu vou falar aqui, pare de falar para os seus filhos que eles precisam estudar para ter um bom emprego. Você pode falar para os seus filhos, filho, estude para você realmente ter muito sucesso, para você gerar muitos empregos, para você ser um empreendedor, uma empreendedora. Aí sim, nós começamos a colocar novas experiências dentro desse ser. Conta para as pessoas, para os filhos, para os netos que a vida é maravilhosa, que tem muitas coisas boas aí que eles podem desfrutar. Senão vai gerar sempre esse conflito dentro, o conflito da autopreservação e o conflito dessa energia com vontade de ir em frente, de crescer. E, gente, esse é um dos piores conflitos que pode existir. Quando eu fico nesse movimento. Então, se precisamos ter essa união, a união da autopreservação com essa energia da vontade de crescer, nós vamos em frente. Nós vamos muito em frente, gente. Estar identificado com as situações é muito importante. Então, trazer para dentro de nós
conta para você, e esse perigo, essa situação já passou. Isso é do passado. Isso é do passado. Felizmente, gente, eu estou vendo uma galerinha vindo aí. Galera, quando eu falo, eu olho para pessoas aí de 30 anos. Eu tenho acompanhado um pouco o Arrasta para Cima, que é organizado pelo Jonas e mais um amigo dele. Jonas, um menino de Itaipulândia, que está em São Paulo. Grandes palestrantes, gente. Ontem Paulo Vieira, hoje Elaine Eurives, um dos maiores mágicos do mundo brasileiro, estava ontem fazendo uma palestra. Ontem era sobre empreendedorismo. Falei, uau! Uma molecada lá subindo no palco, 20 e poucos anos, 22 anos, pessoas ganhando muito dinheiro, pessoas muito prósperas, pessoas acreditando, porque elas foram programadas, elas acreditaram que é possível e elas colocaram a energia delas nisso, para realmente seguir e fazer a diferença. Então, é muito difícil para alguém romper barreiras se ela fica muito ligada na construção de muros para se proteger. Gente, ontem empresários lá de 21, 22 anos, os caras explicando como fizeram. Um menino lá de 22 anos de Brasília dando uma palestra e falando, então gente, eu fui criado pela minha avó, porque a minha mãe foi mãe solteira. O meu pai eu conheci aos 7 anos, foi a primeira experiência. Depois eu tive 12 anos, quando eu vi ele a segunda vez. Ele inclusive me disse aquele dia que ele logo voltaria a me visitar de novo. E hoje estou com 22 anos e não vi mais meu pai. Mas ele tomou uma decisão, ele foi para cima, ele começou a acreditar. Contaram para ele que era possível. Felizmente ele tinha uma avó que falava que ele podia se dar muito bem na vida. E o grande empresário aos 22 anos. E eu fico olhando para mim com 54, eu falei, uau, o que esse moleque tem de diferente? Ele só tem diferente que ele colocou uma energia, ele foi ensinado, ele tinha uma avó que dizia, vai lá meu neto, você é capaz. Por isso que às vezes tem pessoas aí que é muito melhor se elas foram criadas pelos avós, né? Porque o avô geralmente não fica colocando muito limite, né? Fica dando. Mas o avô não coloca limite. Pois é, talvez foi isso que aconteceu. Mas, gente, hoje ainda tem o Arrasta para Cima, né? Caso vocês queiram, hoje não é empreendedorismo, mas é sobre espiritualidade. Então, se não está cadastrado ainda, você pode ir lá, www.arrastaparacima.com.br, e você pode participar de inúmeras palestras nesse dia. E a grande meta é arrecadar R$1 milhão para enviar para o Malawi. Malawi também tem projetos aqui no Brasil, de ajudar crianças a estudar, de construir escolas. Esse é o grande sonho. Felizmente ontem já estava em 670 mil que eles já tinham arrecadado. Mas você pode assistir sem perceber, para perceber como há pessoas com uma energia diferente. Então, uma vez que eu estou identificado muito com a família, todo o meu sistema vai fazer de tudo para construir muros em volta dessa identidade familiar. Então começa a falar para você, eu vou ser a primeira pessoa rica da minha família. Eu vou ser a primeira pessoa próspera realmente. Você fala assim, mas é ganância. Não, é porque se você perceber isso e você crescer, talvez as outras pessoas da sua família vão falar, espera aí, como minha irmã, como meu irmão fez? Espera aí, deixa eu tentar me identificar com ele. Deixa eu perguntar para ele como ele fez para realmente crescer. Porque muitas pessoas, vocês devem conhecer muitas pessoas que se entregam a isso. Eu me tornei assim, me tornei com essa dificuldade por causa da minha família. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. E você também conhece, né? Eu sei que você nunca falou isso. Eu sou assim porque na minha família todo mundo é assim. É verdade, a gente coloca muros ao nosso redor para a gente ficar se identificando. A gente quer continuar pertencendo à família. E sim, talvez você vai procurar outros amigos, porque às vezes é delicado estar com a família e ver os familiares só se queixar, só reclamar, só falar de problemas. E talvez você vai querer se afastar um pouco. Isso é verdade também.
mas talvez seja a grande oportunidade de começar a criar uma nova história, para que seus filhos, netos, bisnetos possam ter uma nova história. O passado a gente olha e fala, tudo bem, é verdade, foi assim, agora é daqui para frente. Então, por que somos como somos? Porque a nossa família nos tornou assim. Porque as pessoas que nos programaram quando a gente era criança nos tornou assim. E essa experiência humana, ela fez com que a gente criasse essas realidades. Então não tem nada de errado se você trabalha de empregado, se você é funcionário, mas se pode começar a escrever uma nova história para os futuros. Escreve uma nova história. Tem muitas pessoas que não vão ter força para fazer isso. Então talvez pode ser seus filhos, seus netos, que vão gerar empregos, que vão ser empreendedores, que vão ajudar causas sociais, que vão estar construindo escolas. Porque me parece que nessa realidade aí, cada vez menos nós vamos poder confiar num sistema político. Estou com essa sensação, talvez mudamos. Talvez realmente chegue um ponto que se fala, não dá mais. Talvez esses jovens hoje que estão construindo uma nova história, logo logo eles estejam em cargos políticos e eles vão escrever uma nova história. Hoje está se falando muito no capitalismo inteligente. Se você ainda não sabe o que é isso, tem um livro com esse título. Ou vai para a internet e pesquisa um pouco aí sobre capitalismo inteligente, vai entender um pouco o que está acontecendo. A experiência humana pode ser diferente, ela pode ser mudada. Às vezes nós precisamos investir em nós, é verdade, gastar dinheiro conosco. Eu vou estar ministrando novamente. É a minha 19ª turma de PNL sistêmica, mas é a minha 3ª turma online. Começa daqui a uns dias. Ah, Leomar, mas eu não sou vendedor. Mas talvez você queira ser daqui a uns dias. Talvez possa ser a grande oportunidade. Talvez você precisa vender você. Ontem eu estava assistindo uma live, aliás, no Arrasta para Cima, o Virgílio Bellini, enfim, uma coisa assim, agora esqueci o sobrenome. Um grande empresário brasileiro, morando nos Estados Unidos já por muito tempo, aliás, em vários países, no Brasil também, ele continua tendo aqui, mas ele queria vender uma ideia, ele é sócio hoje de um item do Donald Trump, o ex-presidente o presidente anterior dos Estados Unidos. E quando falaram para ele assim, ok, você tem para apresentar a proposta para ele, Donald Trump é um grande empresário dos Estados Unidos, você tem 3 minutos para se apresentar para ele. E mesmo assim ele foi com coragem, foi lá e em 3 minutos ele passou uma ideia para o Trump, e o Trump se interessou, começou a fazer perguntas, enfim. O que era para ser 3 minutos, como diz ele, fiquei quase 3 horas diante do homem. Então, muitas vezes nós construímos muros ao nosso redor, a gente coloca muros e a nossa experiência, porque passamos por isso na infância, passamos por certas histórias, nós continuamos fazendo isso. Então, cuidado com o que nós nos identificamos, com o que a gente se identifica constantemente. Porque é exatamente isso que a gente se identifica é o que vai acontecer. Por isso é muito bom buscar novos experimentos, buscar novas pessoas, buscar novas realidades. Nada do que é exterior deveria ser barreira na nossa vida. Nada do que é exterior. Mas é a maneira como nós mantemos esse exterior, como nós carregamos o exterior dentro de nós, que vai nos colocar limites. Então, muda as barreiras, começa a mudar, começa a contar outra história, começa a falar que é possível, começa a falar que você tem chance de ser a primeira pessoa realmente, financeiramente, de sucesso na família. Porque aí, gente, as suas energias, elas vão ir nessa direção. Porque energias divididas, elas vão construir muros, uma tentando construir muro, a outra tentando ir em frente e destruir os muros, sempre vai ter conflitos, tá? E eu diria até que é uma forma de a gente desperdiçar a vida.
É uma forma da gente desperdiçar a vida, esse período que a gente está aqui. Então, se você começar a colocar toda a energia na direção de romper os seus limites, isso irá definitivamente acontecer. Eu vou fazer curso, vou estudar, vou tentar entender um pouco mais sobre nós, vou tentar entender mais como nós funcionamos. Eu vou colocar as minhas energias para romper muros, ao invés de construir murros. Ficar nesse modelo. Quando eu decido fazer isso, gente, torna-se realmente prazerosa a nossa vida. Realmente torna-se uma grande oportunidade da gente ter e fazer o melhor por nós. Então, finalizando aqui, existem barreiras antigas, tá? Barreiras que foram colocadas pelas pessoas da nossa família, barreiras que foram trazidas por nós, até nós pelos outros, que se tornaram uma experiência de preservação, uma experiência de não conseguir ir em frente. E elas podem levar tempo para romper, mas quando a gente consegue romper elas, gente, a gente começa a seguir. E o mais importante é que você não esteja construindo muros na sua vida, tá? Termino com essa frase, porque quando a gente para de construir muros na nossa vida, nós conseguimos ir em frente. Os muros antigos podem ser desfeitos, tá, gente? Os muros antigos podem ser deixados para trás, podem ser destruídos. Só que, cuidado, não fique construindo mais muros nesse dia, ou muros futuros. É hora de mudar a experiência, é hora de ser um ser humano diferente. É hora de começar a dizer, eu vou fazer a diferença. Talvez eu vou ter que investir, talvez eu vou ter que fazer treinamentos, talvez eu vou comprar um livro novo. Mas eu vou construir uma outra história. E se isso te interessa, eu te faço um convite. A partir de terça-feira, nós vamos estar lançando as inscrições para um treinamento. Serão 4 noites, treinamento de venda de ideias, treinamento de realmente conseguir mais persuadir as pessoas. Então, se isso é algo que possa realmente te ajudar a derrubar muros, construir uma experiência nova, uma experiência para você, para seus filhos, para seus netos, uma outra realidade, eu te faço um convite para participar. Ou talvez você conheça alguém que possa se beneficiar. Como a PNL pode ser utilizada, inclusive, na magia das negociações. É sobre isso que eu vou estar falando, tá? Gente, muito obrigado, tudo melhor. Que realmente Deus continue iluminando a cada um de nós. Continue confiante. Continue encontrando maneiras de realmente você poder fazer a diferença. O mundo merece. O seu sistema familiar merece. Faça isso pelos seus antepassados. Seus pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, todos querem que você seja uma pessoa próspera. Todos. Então, rompa muros. Coloque essa energia naquilo que realmente você quer, porque é isso que vai acontecer a partir de hoje. Valeu? Tudo de melhor, gratidão também, lindo domingo para todos nós e que Deus realmente esteja presente nesse dia. Amanhã é um feriado, para quem